As reclamações são inúmeras e a insatisfação com a qualidade dos serviços só aumenta. E para nos esclarecer um pouco sobre os direitos do consumidor, estamos recebendo hoje em nosso programa o advogado Álvaro Bastoni. Olá, Álvaro, tudo bom? Tudo bem, Raquel. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Álvaro, quais são os direitos fundamentais do consumidor no serviço de transporte público? Então, gostaria de destacar, antes de falar de dois direitos especificamente, a questão que vem lá na Constituição Federal. O Estado tem que dar transporte à população. Como ele não é capaz de fazer isso para todos, ele faz a concessão via privatizações ou via concessões ou licitações para o particular fazer. O consumidor tem dois direitos básicos. Informação clara e precisa, quando você vai tratar de transporte público. Eu, que já estou na faixa dos 40 anos, sou da época em que os ônibus tinham os itinerários. Não há itinerário hoje em dia. E a pontualidade e a eficiência no serviço, que é muito difícil, que está ligado exatamente à questão das reclamações hoje. O serviço não é eficiente, não é pontual e não é interligado, que é o grande problema hoje do serviço público aqui no país, especificamente aqui no Rio de Janeiro. E se tiver algum problema e a concessionária já ter sido avisada sobre o problema e não resolveu, como o cliente deve agir, como o consumidor deve agir? Sim, existe aqui, no caso do direito do consumidor especificamente, ele pode fazer uma queixa ao PROCON, que o serviço não está sendo prestado direito. Existe a CMTU também, que é o órgão fiscalizador aqui do Estado, e não podemos esquecer que o Estado tem duas câmaras específicas para isso, de deputados e vereadores, que também fiscalizam esse tipo de serviço, que fiscalizam os contratos de concessão do serviço. O grande problema hoje que existe, além do desconhecimento da lei, é, a meu ver, a passividade do próprio usuário, que não está se indignando com esse tipo de coisa. Não pode deixar isso acontecer, tem que reclamar. Pode demorar, pode dar problema, pode acontecer o problema que nós vimos não há muito tempo, das pessoas sendo chibatadas lá na plataforma do trem. As pessoas reclamaram, sofreram, mas foi para a televisão. E houve, se não me engano, até foi exonerado lá o diretor lá da Supervia que deu várias desculpas, mas não convenceu. E o vandalismo ele pode ser usado como defesa para as concessionárias? Se elas usassem o vandalismo como defesa, nós estaríamos perdidos. Infelizmente, estaríamos perdidos. Nos contratos de concessão estão incluídos realmente os reparos. E as concessões têm uma coisa muito importante que é no Código de Defesa do Consumidor, que é a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. Responsabilidade objetiva quer dizer que ele responde independente de culpa. Se foi quebrado por uma pessoa, não importa, ele tem que consertar. E o mais rápido possível, ou seja, o mais rápido possível no outro dia. Até porque as pessoas vão utilizar o serviço. E é muito importante que eles consertem, porque se alguém se machucar, por exemplo, numa escada rolante que esteja funcionando de forma defeituosa, ele é responsável, em função da responsabilidade objetiva. Ele responde independente de culpa disso. E parece que eles não têm consciência disso. Bom, você falou de escada rolante, a nossa equipe foi conferir uma escada rolante no Meia, que está parada há 1 ano, e os transtornos que isso pode causar para os passageiros, né? Então, roda o VT. O Meia é um dos bairros mais importantes da Zona Norte carioca. E a população local vem enfrentando muitos problemas para usar as escadas rolantes abandonadas pelo poder público. Nós estamos no mês de junho, essa escada está parada praticamente, que eu tenho acompanhado desde fevereiro, sem solução, um abandono e um descaso com a população em geral. Eu acho uma dignidade, porque a gente ainda pode andar, caminhar. E as pessoas idosas, tadinho, que não podem caminhar, eu acho que é um sofrimento. Tinha uma senhora, quando eu ia passando, vinha com o pai dela, sabe, aquele pai sofrendo, porque dava para sentir que ele estava sofrendo, mas não tinha como a escada parada. A situação é ainda mais crítica para idosos, deficientes físicos e pessoas com problemas de saúde que precisam das escadas rolantes para facilitar sua locomoção no bairro, tendo que os pedestres se arriscarem para atravessar a rua sem nenhuma sinalização para passar para o outro lado do Meia. Passo mal porque eu tenho problema de coração, não posso subir muito lance de escada. Eu já tomo remédio de coração todo dia. Então, ficar subindo degrau por degrau em uma altura dessa aí, eu passo mal. Eu chego lá em cima cansado. Procura uma escadaria trancada, vem para o outro lado trancado. Fica atravessando para lá para cá nessa rua perigosa, sem segurança, não tem sinal, não tem nada. Os passageiros que utilizam o trem como transporte público para se locomover pela cidade, quando chegam aqui na estação do Meia, encontram as portas fechadas. Acho ridículo, porque não tem como ficar trancada. E a gente precisa da escada o mais rápido possível, entendeu? Não é só na eleição, é agora.
Segundo nota oficial emitida pela Supervia, a escada rolante em 2007 parou 137 vezes e em 2009 a empresa gastou mais de R$365 mil com manutenção por causa da depredação. Mas será que isso é motivo para que ela fique parada por tanto tempo? Bilhões de pessoas viajam aí. A Supervia não tem uma condição de bater uma coisa até melhor pela associação, pelas moradoras, entendeu? Ele não faz isso porque não quer. Quando esse problema vai ser resolvido, ainda não foi divulgado. Se depender do advogado Jorge Vieira, a depredação é o mais fácil de se resolver. Municipal ou estadual, cadê a guarda municipal? Seria uma medida de impedir que os vândalos fizessem isso. A partir dali, eu não estou vendo nenhum guarda municipal, como você também não está vendo, poderia tomar conta dessa escada. São medidas simples. O custo seria bem menor, ficar toda hora trazendo um técnico de manutenção para fazer a manutenção. Soluções é o que não faltam para resolver o problema das escadas rolantes. Mas enquanto nada se resolve, o povo, como sempre, espera, com muita paciência e esperança, que o Meia volte a ser um bairro acolhido pelo poder público. Bom, como a gente viu na reportagem, muitos idosos e deficientes físicos têm dificuldade de se locomover. Se caso algum deles se acidentar, o que pode acontecer? Como eles devem agir? Eu trago novamente o instituto que a gente comentou aqui sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. Caso haja algum acidente com essas pessoas, independente de ela ter culpa, mesmo com a escada rolante funcionando perfeitamente, essas pessoas têm problema, a empresa concessionária terá que arcar com o prejuízo dessas pessoas. Evidentemente, a pessoa terá que entrar na justiça, fazer prova, né, que isso aconteceu naquela situação, mas isso é responsabilidade da concessionária, pela essa questão da responsabilidade civil. O usuário não precisa provar que teve culpa. Ela responde independente de ter culpa ou não, porque ela é a fornecedora do serviço. E existe um prazo por lei da manutenção dessas escadas abandonadas ou qualquer outro tipo de manutenção? O Código de Defesa do Consumidor, quando ele vai tratar de serviço, da recuperação de serviço, ou dano, porque você vai tratar de vício ou defeito do serviço. Vício, só para a diferença entre vício e defeito, uma escada rolante que funciona, ela suba devagar, ela tem vício. Mas se ela causa um acidente de consumo, ela para e você cai, isso é um defeito. Então, existem os prazos legais para você entrar na justiça para cobrar o seu dano físico, o dano material, logo seja. Agora, no contrato, possivelmente, dessas concessionárias, é o mais rápido possível. E o mais rápido possível é amanhã. Sim. Porque as pessoas precisam ter o serviço funcionando. Bom, Alvo, obrigado pela entrevista. Eu vou deixar um espaço aberto para você deixar um contato aqui para a gente. Sim, Raquel. Meu e-mail é bastone@ugf.br, não é? E esse é um contato que eu utilizo para tirar dúvidas da população e sempre comento com os meus alunos, que eu também sou professor, que é importante você chegar a um ponto da sua carreira e usar a sua carreira socialmente. E se você me permite, eu deixo um conselho, que a palavra-chave para soluções de problemas de serviços, seja lá de concessionário, serviço público particular, é associação, que é uma prática ótima, as pessoas vão gostar muito, e cobrar os seus direitos. Bom, muito obrigada. Bom, e no próximo bloco nós vamos conversar com o coautor e organizador do livro Como Se Não Houvesse Amanhã. Não saia daí! No dia 11 de outubro de 1990,